Saúde mental é ouro. E é sobre isso que eu quero falar com você nessa live, onde nós trataremos especificamente sobre a ansiedade. Nós que vivemos no país mais ansioso da América Latina e no 7º país mais ansioso do planeta. Muitas pessoas sofrendo com ansiedade, com depressão e outros problemas mentais. E nesse mês de setembro existe a campanha do Setembro Amarelo, onde a gente vai tratar de saúde mental e prevenção ao suicídio. E eu havia prometido aos meus clientes, aos meus seguidores, que faria uma live tratando deste assunto. E vou deixar salva essa live para que você possa assistir depois e encaminhar para alguém que você acha que possa se beneficiar desse assunto. Aqui eu vou falar hoje basicamente sobre ansiedade, explicar o que é ansiedade, um pouquinho a diferença para depressão, e vou te dar 5 dicas de como que você faz quando você está num estado de crise de ansiedade, para você sair da ansiedade, para você centrar e sentir uma grande melhora, tá bom? Para começar, as perguntas que o pessoal deixou para mim foram qual era a diferença entre ansiedade e depressão. Para partir desse ponto, vou explicar para vocês o seguinte: nós temos 4 tipos de emoções principais. Essas emoções são tristeza, alegria, raiva e medo. Essas são as 4 emoções que nós temos. E hoje em dia tem uma emoção que nós perdemos o contato com ela, não aprendemos a lidar com ela no mundo em que nós vivemos, e aí quando ela aparece, a gente diz assim: estou ansiosa, estou ansioso, vivo ansiosa, vivo ansioso. Mas na verdade o que você está tendo é medo. Como assim, Grace? Vou te contar uma história de quando lá atrás, nossa época primitiva, como que a gente vivia, tá? Provavelmente você já ouviu isso por aí, mas presta atenção aqui, principalmente você que tem ansiedade e se isso bate com a sua realidade aí. Me fala o seguinte: quando nós vivíamos lá antigamente, a gente tinha os perigos da vida. Um dos perigos era morrer de fome, porque a gente tinha que caçar, a gente tinha que buscar o nosso alimento. Não tinha como você ir na loja e comprar. Não tinha como ir na venda, no mercadinho e comprar. A gente tinha que buscar, a gente tinha que caçar. E a gente precisava estar em estado de alerta para isso. E a gente também tinha outro perigo, que era o de morrer matado por outro animal. A gente ser o alimento de outro animal. Por isso a gente vivia em estado de alerta e preparado para a fuga. A gente tinha que fugir a qualquer momento, caso algum animal tentasse nos pegar. Imagina a situação. Você lá naquele tempo e de repente você está no mato, naquele matagal, caçando, em estado de alerta. Em estado de alerta, a sua pupila dilata para que você possa achar a sua presa e para também que possa identificar algum perigo. E aí você escuta umas passadas ali, vindo na sua direção. Um rosnado muito alto. O que você faz? Você foge. Você entra em estado de fuga. Quando você pensa em entrar em estado de fuga, o seu coração acelera. A sua respiração fica aquela respiração curta e ofegante. Curta e rápida. Para você fugir. Quando você está com essa respiração ofegante, coração acelerado, as suas mãos vão começar a suar. Você corre. O seu coração acelerado, suas mãos suando, você vai começar também a sentir aquela tremedeira. E esse é um estado de medo. E você está fugindo. Agora você está em fuga. Quem sofre de ansiedade, quem teve alguma crise de ansiedade ou crise de pânico, essas sensações que eu relatei aqui são sensações comuns de quem sofre com ansiedade. Coração acelerado, tremedeira, respiração ofegante e todas essas sensações que às vezes causam muito angústia. E quando a gente sente isso tudo, sem ter um animal correndo atrás da gente, sem ter nada que justifique, a gente pensa: eu vou morrer. E o medo de morrer aumenta o medo, e aumenta o medo, e aquilo vira uma bola de neve, porque a gente está com medo do próprio medo. E essa pessoa que vive nessa situação está em ansiedade. Na nossa sociedade atualmente, por que as pessoas então têm ansiedade e vivem com medo? Nós não temos um animal correndo atrás da gente, nós não estamos em caça, em processo de caça. No entanto, nós temos que dar conta da nossa alimentação, dos nossos cuidados, da nossa casa, da nossa família, do trabalho,
de dar conta de cuidar da gente, de cuidar dos outros. A gente tem pressão no trabalho, a gente tem pressão dentro da família, a gente tem um celular e uma televisão falando pra gente o tempo inteiro que tem coisas ruins acontecendo, que existe perigo de doença, de acidente, de roubo. A violência está em todo lugar. E a gente entra nesse estado de fuga o tempo inteiro, de querer fugir dessas situações. E a gente vive nesse estado de ansiedade. E nessas 4 emoções que eu falei pra você, quando a gente pensa assim, então é só apertar o botãozinho, ele desliga a emoção. Não. Por quê? Imagina que essa emoção é como se ela fosse um botão, mas não um botão de você apertar e desligou, mas um botãozinho que aumenta a velocidade, a intensidade. Imagina assim que tá lá, você tá alegre, apertou o botãozinho da alegria, um pouquinho de alegre, aumenta, fica muito alegre. Você tá com raiva, vamos apertar o botãozinho da raiva, aumenta pouca raiva, volta, acaba com essa raiva e aumenta. No caso da ansiedade, que a gente chama de ansiedade, é o botãozinho do medo que tá ligado. Ele tá ali, ó, num volume alto e constante, aquele barulho de medo o tempo todo, aquele barulhinho de filme de terror, que vai acontecer alguma coisa, vai acontecer alguma coisa. E a gente tá naquele estado de alerta constante. Mas e aí, beleza, então nesse estado eu me identifiquei, Graça, com essa situação, com esse estado de alerta, com esse estado de medo. O que a gente pode fazer nesse caso? Primeira coisa, se você tá com aquela respiração ofegante, coração acelerado, mão suando, o que você precisa? Centrar, acalmar e mostrar para o seu cérebro que aquela situação não exige aquele comportamento que o seu corpo está se preparando. Como que você faz isso? Tira um tempo, alinha a sua coluna, respira. Puxa o ar, solta o ar. Você vai respirar profundamente o mais que você puder. Mas puxa o ar o tanto que você conseguir. Puxou, segura esse ar 4 segundos, contra até 4. 1, 2, 3, 4. Solta o ar. Conta até 4, puxa de novo. Faça isso várias vezes até que você consiga sentir que você acalmou. Tendo feito isso, antes, só fazer uma reflexão com você. Preste atenção quando você faz esse processo de respirar. Você pode fazer em casa, você que está me acompanhando. Respira, puxa o ar. Segura o ar. Solta o ar. Qual a dificuldade maior que você tem? De puxar o ar ou de soltar o ar? Sabe por quê? Isso aqui já diz muito sobre a gente, sobre a nossa vida, sobre como que a gente está dando conta de receber as coisas, porque a vida está nos dando coisas o tempo inteiro, coisas boas, coisas positivas, e às vezes a gente não tem condição de receber. Se você tem dificuldade de respirar, significa que você também está tendo dificuldade de receber da vida, viu? E se você tem dificuldade de soltar, pode ser que você está tendo dificuldade também de entregar para a vida, de perdoar, de entregar a sua essência, a sua vida diante desses problemas, tá? De entregar serviço, de se doar para a vida, tá? Pensa sobre isso. E aí, pronto. O primeiro ponto que eu te ensinei aqui foi respirar. Você vai respirar. Primeiro ponto para você lidar com essa ansiedade é respirar. O outro é racionalizar. Agora que eu respirei, quando eu respiro, eu ativo o meu nervo vago, que é aquele que me dá essa concentração, que me consegue me fazer concentrar, entender o que está acontecendo aqui ao meu redor, que me dá essa capacidade de gerir as minhas emoções. Agora eu preciso racionalizar. Esse medo que eu estou sentindo faz sentido? Está acontecendo algo que justifica o medo que eu estou sentindo agora, essa ansiedade que eu estou sentindo? Eu dou conta de fazer isso aqui ou eu não dou conta? Porque pensa comigo, você lá na floresta correndo do animal, o predador queria te pegar. Você não viu qual era o animal, você só escutou o barulho e as passadas. Mas quando você olhou, se for um leão, um animal maior que você vai ter que fugir. Mas se você olhar e for um coelhinho, você dá conta? Se você dá conta, você vai enfrentar. Você vai bater o pé, ele vai correr de você.
Então você precisa racionalizar aqui agora. O problema que eu tenho na minha frente é um leão ou é um coelhinho? Eu dou conta? Se eu dou conta, o que eu preciso fazer para dar conta? Se eu não dou conta? Porque imagina, por exemplo, às vezes uma coisa que deixa a gente muito ansiosa é o excesso de tarefas, coisas para fazer. Você tem uma prova para fazer e às vezes você não deu conta de estudar todo aquele conteúdo. Você tem muito trabalho para fazer, tem criança para cuidar, tem várias coisas para realizar durante o dia e você acha que não vai dar conta. O que você vai pensar? Bom, eu vou dividir aqui, o que é mais importante? Eu vou fazer o que é mais importante, o que é mais urgente de fazer. O resto depois eu vejo que passo para alguém fazer. Só de você racionalizar isso, a sua ansiedade diminui porque você conseguiu organizar aquilo mentalmente. Racionalizei, vi que o problema, entendi o que está acontecendo, o que está me causando aquela ansiedade, se eu dou conta, se eu não dou, agora que eu vou, mesmo assim ainda não me acalmei, eu vou me retirar daquele ambiente. Então eu vou respirar, vou racionalizar e agora eu vou me retirar. Se eu não conseguir, eu vou me retirar daquele ambiente. Se eu estou dentro da minha casa, eu vou lá para o quintal, eu vou fazer uma caminhada, eu vou sair daquele local, por quê? Pode ser que o ambiente, a pressão daquele lugar está fazendo com que a minha ansiedade aumente. Então eu vou sair daquele lugar para que eu possa respirar. Sair de perto daquelas pessoas que estão ali, vou caçar um lugar diferente para que eu possa estar. Você se retirou, agora, se retirou, por exemplo, de perto das pessoas, de perto daquele ambiente que você estava. Você ainda não melhorou. Muito provavelmente, você está agora, só você sozinho num canto lá, respirou, pensou e ainda assim está ansioso. Sabe o que está acontecendo? Existe uma coisa chamada comunicação interna. A pessoa com quem você mais convive é com você mesmo, é com você mesma. E muitas vezes a pessoa que mais te prejudica, a pessoa que mais te trata mal, a pessoa que mais te julga é você mesma. É você mesmo. Por que que eu digo isso? Muita gente gosta de falar assim pra mim, meu problema é minha mãe, é lá em casa, são os meus filhos, é o meu marido, ninguém me apoia, ninguém concorda comigo, ninguém me ajuda, ninguém me motiva. Só que aí você chega pra pessoa e fala assim, tem uma oportunidade de emprego ali, tem um curso pra você fazer, tem algo que você possa fazer pra sair dessa situação que você tá. Vai lá e tenta. Você consegue, você é boa, você é capaz, você é inteligente. Tenho certeza que eu concordo com você. Quando a pessoa fala isso, aqui dentro, na sua cabecinha, tem uma voz que diz assim, eu não mereço, eu não dou conta, eu tenho vergonha, eu tenho medo, eu não vou, se eu for eu não vou conseguir. Essa vozinha que você ouve aqui é a nossa comunicação interna. Essa comunicação interna, a gente precisa ajustar essa comunicação e se colocar em estado de confronto com ela. Como assim? Imagina que nesse momento você está assistindo essa live e eu estou te falando maneiras de você controlar a sua ansiedade. Eu te dei aqui já 3 dicas, né? Nós estamos na 4ª, que é essa reflexão, refletir sobre essa comunicação interna. Quando você está me ouvindo e que você fala, eu já tentei tudo isso e não dá certo. Eu não concordo com isso, eu não vou tentar de novo. Isso não dá certo pra mim. Quando você pensa assim, essa comunicação interna sua, essa sua comunicação de você com você mesmo, ela tá te puxando pra baixo, ela não tá te auxiliando. E aqui tá o pulo do gato, digamos assim. Quando a sua voz interna te falar uma coisa negativa, quando você se colocar para baixo, você vai prestar atenção muito nisso a partir de hoje. O que você vai ter que aprender a fazer? Confronta essa voz. Você não consegue. Eu consigo sim. Eu já tentei outras vezes e consegui em algum momento. Você não é tão boa o suficiente, mas eu posso melhorar, eu posso conseguir. Você vai responder essa voz igual você responderia a alguém que te maltrata, alguém que te coloca para baixo. Só me ligando aqui. Então você vai aprender a responder essa voz interna. Por quê? Essa vozinha aqui é o nosso maior inimigo, viu, Cleciano? As pessoas pensam que às vezes tem gente perto da gente que tá falando mal da gente, que nos critica e tudo mais. Eu, por exemplo, eu sou uma pessoa que eu tenho uma comunicação interna bastante positiva. Uma pessoa me criticar e eu me abalar é muito difícil, porque eu já tenho uma noção daquilo que eu tô fazendo. Eu sei o que eu estou fazendo, eu tenho convicção das coisas que eu tô fazendo, eu sei da minha capacidade.
Por exemplo, você pode entrar aqui numa live e falar, nossa, que Graciela tá ali fazendo live, que bobeira, que tal, tá se expondo. Eu tô aqui fazendo algo positivo, que eu sei que pode ajudar alguém, não só a mim, mas outras pessoas, e eu gosto de fazer isso. Eu tenho resposta para isso e pronto. Aí acabou, entendeu? Você reflete na pessoa e não tem mais quem te... O embate acaba aqui. Então essa comunicação interna ela precisa ser ajustada. Aí a Nanda falou o seguinte, minha filha fala que está com algo doendo. Eu fico querendo morrer de medo, porque fico insegura. Sim, um dos medos maiores medos que a pessoa ansiosa tem é essa insegurança, que causa todos esses problemas. Nanda, acho que você chegou um pouquinho depois você volta e assiste a live desde o início, que eu vim explicando essa questão do medo, de como que a gente tem esse comportamento, viu? Eu vou ter que prosseguir para a gente poder finalizar a live. E aí, passou no momento de ansiedade. Você respirou, que foi o primeiro que eu falei, são 5 R's, viu? Respirou, racionalizou, né? Respirou fundo, racionalizou, pensou se esse problema faz sentido. Retirou-se daquele ambiente para poder ir para outro ambiente mais interessante, onde você pudesse diminuir a sua ansiedade. Você chegou nesse outro ambiente, você refletiu aqui, o R de refletiu. Se essa sua voz interna está te comunicando algo positivo ou negativo, se ela que está te deixando ansioso, agora você vai resolver. Por quê? Se você identificou o problema agora, por exemplo, a Nanda colocou ali que a menininha dela fala que está doendo alguma coisa e ela já fica apavorada, com medo e tal. O que a gente precisa saber? Se a menina está sentindo dor, que dor é essa? É intensa? Dá para levar no médico? Vamos resolver esse problema para você despreocupar? E aí o que a gente precisa saber? O que a gente faz para resolver o problema? O que as pessoas têm hoje em dia? Nós hoje em dia somos um povo frouxo. A gente não quer resolver os problemas. A gente não quer ter um embate. Por exemplo, às vezes a pessoa está lá no trabalho dela, trabalhando, ansiosa, nervosa, estressada com os colegas por causa de uma discussão que ela teve com o marido ou com a mãe em casa. E aí o que ela pode fazer? Resolve isso aqui, pega o telefone, liga para a pessoa e fala, ó, ontem nós brigamos, me desculpa. Ou, vamos resolver isso aqui logo? Pronto, desligou, a ansiedade acaba. No caso do Cleciano, o Cleciano colocou aqui, eu fico ansioso antes dos shows. Cleciano, isso é bom, isso é normal, viu? Antes dos shows. É bom a gente ver até o nível disso aí, mas é normal. O dia que você entrar num show para você fazer, que você não sentir friozinho na barriga, terá perdido a graça para você. Porque ali você está se preparando, criando expectativas, tem um monte de gente com expectativas em cima de você, mas aí você se prepara. E onde é que a gente cuida aqui dessa ansiedade para fazer um show, para se expor? Se preparando. Se você preparou bem, você ensaiou, você escolheu as músicas bem, tudo, você vai dar um show, o pessoal vai gostar como sempre gosta, tá bom? Mas a gente tem que se preparar realmente. E aí a Nanda colocou, eu fico parecendo que tem um infarto antes. Todos me chamam de louca. Eu vou te contar lá no início da live quais são essas sensações, depois você vai voltar e você vai assistir pra você entender, você vai falar, é isso mesmo que eu sinto. E a gente precisa centrar e ver que não é por ali. E é claro, tudo que eu tô falando aqui, esses 5 R's que eu coloquei, você vai respirar. Eu ensinei lá a técnica para respirar. Você vai racionalizar. Eu expliquei a técnica para racionalizar. Você vai se retirar. Eu expliquei por que você vai se retirar do ambiente. E você vai refletir, que é essa questão da comunicação interna que eu falei aqui agora. E você vai resolver os problemas. Eu, por exemplo, eu tenho uma questão seguinte. Se eu tiver que fazer várias tarefas ao mesmo tempo, que mulher faz várias tarefas ao mesmo tempo, mas tem alguma que eu acho mais importante, eu tenho que resolver aquela primeiro para resolver as outras, senão eu não consigo. A cabeça não fica legal ali, você não consegue concentrar. Por exemplo, minha casa. Se eu tiver que pôr na cabeça que eu tenho que arrumar a casa, eu só vou conseguir fazer outra coisa que exija principalmente raciocínio depois eu organizar. Eu organizei a casa, coloquei tudo no lugar, agora eu vou fazer o que tem que ser feito. E aí a gente precisa resolver os problemas. Aprendam a resolver problemas. Nós estamos aqui para isso. Resolver problemas. Não carregue problemas no seu coração. Tá? E aí o que tem? Vou ensinar você uma outra técnica aqui, para você ver como é que você tá aí cheio de problemas que você tá carregando, cheio de coisas que você tá levando para sua vida e que você precisa resolver. Você pode abrir os braços bem grande assim, ó, não vai dar para ver aqui, mas abre os braços bastante aí. Você abriu os braços, você respira, coloca o ombro para trás, respirou, soltou o ar. Abre os braços. Você vai vir com a sua mão, faz um joia assim, ó.
Aí você vai vir com a sua mão, vai parar aqui no meio aqui no peito. Você vai fazer uma massagenzinha aqui, círculos. Tá vendo? Você descobriu que você tem um ossinho aqui no meio, né? Esse ossinho aqui a gente chama ele de externo. Se você continuar fazendo essa massagem, você vai perceber que tá dolorido. Sentiu uma dorzinha aí, não sentiu? Se você sentiu essa dorzinha, pode ser mais intensa em algumas pessoas, menos em outra. Isso aqui fala sobre a mágoa. Mágoa que você tem guardado. Se tá doendo, é porque tem muita mágoa. E o que é mágoa? É água amarga, uma má água que você tá guardando. Você tá levando coisas de problemas mal resolvidos que você deixou lá para trás e que você não quis encarar o problema para resolver. Perdão que você não liberou, várias outras coisas. Pensa sobre essa mágoa, tá bom? E pede que ela possa ser resolvida. Sim, procurar uma pessoa para quando eu falo assim, se retirar, né, nos 5 R's, uma dessas é procurar alguém pra gente conversar mesmo, para tirar esses pensamentos negativos da cabeça, a pessoa ajudar a gente a se situar. E essas são as 5 dicas que eu dei para vocês aqui, ó. Respire, racionalize, se retire, reflita e resolva. Você fez essas 5 coisas aqui, tenho certeza que a sua ansiedade vai ter melhorado bastante. Fiz isso aqui, não melhora, dá uma leve melhorada, mas não resolve. Eu converso muito com o pessoal aqui da minha cidade, Biracatu, né, que são as pessoas com quem eu atendo. Nós temos uma dificuldade muito grande aqui, que é com acompanhamento psicológico e terapêutico. A gente acaba não tendo opções, né? Tem um serviço público, que às vezes é um pouquinho... Tem muita gente para poucos profissionais, essa é a realidade. E aí a gente precisa desse acompanhamento, né? Mas que você busque ter esse acompanhamento. Hoje em dia tem as possibilidades online para você estar buscando. Você tem que buscar ajuda psicológica. Tem problema que a gente resolve sozinho, tem problema que a gente não resolve, a gente precisa de ajuda, buscar ajuda sempre. E por isso que eu tô aqui hoje tentando ajudar vocês de alguma maneira. A live de hoje eu falei que falaria só sobre ansiedade, tá bom? Porque o tempo é curto. E depois eu vou falar sobre a depressão e depois eu falo sobre a diferença entre uma e a outra. Dei para vocês aqui nessa live hoje. Expliquei o que era ansiedade, dei 5 dicas de como você vencer a ansiedade e na próxima live eu vou falar sobre a depressão, tá bom? E a Ana Alquimin que entrou aqui, eu vou falar depois também sobre o luto, viu? Que foi um tema bem interessante pra gente poder falar. Pra você que chegou agora, volta e vai assistir essa live todinha que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante, tá bom? Tenha um bom dia e até a próxima.